Acidentes com trabalhadores estão sendo recorrentes e, na maioria dos casos, eles acontecem pela falta de equipamentos de segurança. Em Videira, em dias e locais diferentes, 2 trabalhadores despencaram do telhado de barracões onde realizavam serviços. Mas, além desses, outros casos são muito frequentes e, quando não levam à morte, causam ferimentos graves ou deixam sequelas para o resto da vida. Atualmente, existem muitos equipamentos para todos os tipos de serviços e agora nós vamos acompanhar uma demonstração feita pelo sargento do Corpo de Bombeiros de Videira, Giomar da Silva, e pelo soldado Diego Ramos, especialista em salvamento em altura. Eles explicam como usar corretamente o equipamento e dão dicas para evitar acidentes. Se a pessoa vai fazer um trabalho na sua residência, ele mesmo, tomar alguns cuidados quanto à altura. Então, sempre utilizar equipamento de segurança quando possível, evitar se expor em locais que haja o risco de queda. Quando for fazer algum trabalho de elétrica, sempre lembrar de primeiro desligar toda a rede elétrica, certificar, usar materiais adequados, ferramentas adequadas, não fazer improviso. Com referência à altura, o profissional que vai desempenhar tal atividade, ele sempre necessita ter uma certificação junto à NR35, que versa sobre o trabalho em altura. Então, nesses casos, é importante que o profissional seja qualificado e faça uso. Muitas vezes a pessoa contrata algum profissional para fazer uma manutenção no telhado, fazer até mesmo um serviço de pintura, um serviço de carpintaria, marcenaria, e não se atenta a esses detalhes. Muitas vezes foca no preço e não se atenta no que se refere à questão da segurança em si, e às vezes está adquirindo um passivo ali, porque se acontecer um acidente, ele pode acabar junto sendo responsabilizado, porque é ele que está contratando aquele profissional. Então o que o bombeiro sempre orienta? Procure profissionais qualificados. Exige, quando vai fazer a contratação, se esse profissional ele é habilitado, se ele possui cursos de segurança na área e, principalmente, se ele tem os equipamentos necessários para desempenhar aquela atividade com segurança. Isso vai desde as ferramentas que ele vai utilizar até os equipamentos de proteção. Com referência aos equipamentos de proteção, nós temos aqui o soldado Ramos, que é um dos especialistas do Corpo de Bombeiros de Videira quando se trata em trabalho em altura e segurança em altura, que ele vai explicar sobre os equipamentos para orientar a nossa população. É sempre importante frisar que o capacete é algo muito importante, né? Ele faz a proteção da nossa cabeça para um eventual acidente. O cinto, 5 pontas, porque na absorção de impacto, nesse caso, por ele ter 5 pontas aqui, ele faz essa dissipação da força, não machucando tanto assim o cara quando ele sofre um acidente no caso de altura. Também se atentar, quando for trabalhar com altura, usar luvas, né? Nosso colega está sem, mas sempre que ele for manusear subidas e descidas, ele estar atento com luvas. Se o profissional não está parado, ele não está montando o equipamento dele, não é necessário a utilização. Mas se ele for subir ou descer alguma coisa, é importante que ele esteja utilizando luvas. Vamos falar um pouquinho do cinto aqui, né? O nosso cinto ele tem os olheiros para carregar materiais, que são esses laterais aqui. Temos o olhel de trabalho, ou seja, onde eu vou clipar a minha corda principal para que eu possa fazer uma subida ou uma descida. E também vou ficar preso lá na altura, né? E temos nossos olhéis de segurança, que são esses aqui, ó. Esse aqui, Sarriba, por favor, pode virar. E esse aqui. Eles são conhecidos como ponto A. Então, no caso, aqui a gente vai fazer uma demonstração do seguinte. Nosso profissional deixou uma linha da vida montada. O que ele vai fazer? Com um trava-quedas. Sempre importante a gente, profissional, se atentar à validade do seu equipamento, tá? Equipamento de altura, por mais que ele seja pouco usado, ele tem uma validade. A gente vai clipar lá na base do equipamento na parte de segurança. Se esse profissional tiver algum problema na linha principal dele e vir a sofrer um acidente, o trava-quedas impede com que ele venha se machucar, que seria um backup que eles chamam. Trava-quedas é sempre importante estar mais ou menos na altura da cabeça ou acima, né, para o fator de risco não ser muito grande, o fator de queda que a gente chama. Que, por exemplo, se a gente estiver aqui embaixo, nosso trava-queda, a queda do meu trabalhador é muito maior, ó. Até isso aqui esticar e prender ele, vai ficar um espaço muito grande. Então, o recomendado é sempre que trava-quedas esteja na altura da cabeça ou acima. Então é importante frisar que toda atividade em altura, assim como qualquer atividade de risco, ela recebe alguns preceitos quanto à legislação. Então ela sempre deve ser planejada, organizada e executada. Existem alguns jargões que falam que quando a gente encurta tempo com relação à segurança, a gente corre o risco de encurtar a vida. Então é importante que se foque na questão da segurança. Você que está em casa, que vai contratar alguém,
além do preço, sempre pesquise para ver se a pessoa está realmente habilitada, se possui cursos de formação na área e possui todos os equipamentos de segurança semelhantes ao que o nosso colega aqui está utilizando.